Olá, seja bem-vindo ao canal da Inspeção do Trabalho no Estado de São Paulo. No vídeo de hoje, vamos acompanhar o colega auditor fiscal do trabalho, Vasílios Stergio, que vai falar a respeito da proteção individual contra o coronavírus na indústria. Esse vídeo é parte de uma live que ocorreu entre a Inspeção do Trabalho aqui no Estado de São Paulo e a Fiesp. Durante essa live, vários especialistas abordaram diversos assuntos muito importantes, principalmente nesse momento de pandemia que estamos passando. Então, acompanhe o nosso canal, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para ficar sabendo de novas publicações, para que você possa estar sempre por dentro de toda a alteração legislativa, de todas as novidades e de todos os assuntos, principalmente nesse momento tão importante da pandemia que estamos passando. Vamos acompanhar agora, então, o colega auditor fiscal do trabalho, Vasílios Stergio, durante a transmissão da live. Um abraço, aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá! Eu vou falar sobre a proteção, tá, individual contra o Covid na indústria. Bom, a transmissão do Covid, ele ocorre, como já todos sabemos, né, a essa altura, pelo ingresso do vírus no sistema respiratório. Isso se dá através do contato com gotículas respiratórias humanas infectadas, geradas pela tosse, pelo espirro ou pela fala. A transmissão ocorre pelo contato com uma pessoa infectada no raio inferior a 1 metro e exposição a gotículas respiratórias infectadas, por respiração de aerossóis com potencial infeccioso em suspensão do ar, o que consta no último informe da Organização Mundial da Saúde, um último informe técnico, né? Então, o vírus, ele ingressa no nosso sistema respiratório pelos olhos, pelo nariz e pela boca. E o que nós temos que fazer, então, é proteger essas vias de acesso. E eu vou falar um pouquinho disso. Como proteger o sistema respiratório do Covid-19? Primeiro, medidas básicas, tá? Fundamentais, essenciais. Distanciamento, mais de 1 metro, tá? A indústria tem que organizar os postos de trabalho de forma a manter um distanciamento mínimo de 1 metro entre os trabalhadores. Essa é a primeira medida que tem que ser buscada. Depois, higienização exaustiva das mãos. Os trabalhadores têm que ser condicionados, treinados, capacitados a lavar as mãos sempre que tocam qualquer outro objeto, e não seja o que eles acabaram de higienizar. Tem que lavar exaustivamente as mãos. Bom, e se eu não tiver acesso imediato a água e sabão para higienizar as mãos? O que eu faço? Porque não dá para você levar pias e toalhas e etc. para qualquer lugar. Álcool gel, tá? Álcool gel, 70%. Concentrações de álcool superiores a 80 ou inferiores a 70 não são eficazes e podem criar uma falsa sensação de segurança. O álcool tem que ser com concentração de 70%. Bom, outra medida a ser tomada, além do distanciamento e da higienização, é a colocação de barreiras. E eu vou falar sobre elas agora. Primeiro, eu vou falar de máscaras. Tá? Primeiro, da máscara não profissional, a máscara de tecido. Tá? Essa é a máscara que deve ser exigida, em regra geral, na indústria para a proteção contra o Covid. Tá? Salvo quando houver alguma recomendação específica. Se o cidadão trabalha numa cabine de pintura, ele não vai entrar na cabine de pintura com uma máscara de tecido. Ele vai usar a máscara com proteção respiratória adequada para aquele serviço. Tá? Mas, regra geral, é a máscara de tecido. Bom, a máscara de tecido não é um equipamento de proteção individual. Sua função é conter as gotículas expelidas pela falha de respiração do usuário da máscara. Ela não protege o usuário totalmente contra as gotículas que vêm de fora, mas elas protegem os outros das gotículas que são expelidas pelo usuário. A máscara deve ser feita, de preferência, com 3 camadas de tecido. Ela tem que ser trocada após 3 horas de uso e sempre que estiver úmida, suja ou danificada, o que quer dizer que o trabalhador tem que ter, uma jornada de 8 horas, pelo menos 3 máscaras à disposição. Tá? Deve-se evitar mais do que 30 lavagens. Por quê? Lavando mais do que 30 vezes, possivelmente ela estará danificada. Segundo tipo de máscara, a máscara cirúrgica ou a máscara de procedimento. Ela também não é equipamento de proteção individual, tá? Sua função é evitar a contaminação dos outros, tá? Tem que ser descartada quando estiver suja ou úmida
E, de acordo com a portaria 19, a portaria conjunto 19, nos frigoríficos, essa é a máscara padrão que deve ser usada, a máscara cirúrgica. Nos frigoríficos não deve ser utilizada a máscara de tecido. O respirador PFF2 ou N95, ele é um EPI. O respirador que tem que ser utilizado para proteção contra o COVID é o respirador sem válvula. Bom, onde e o que exigir, tá? A máscara cirúrgica e o respirador PFF2 devem ser usados em ambiente hospitalar, tá? Onde existe um ambiente hospitalar na indústria? Na enfermaria ou no ambulatório. Tá? Então, quando que ele será utilizado, tá? A máscara cirúrgica na enfermaria ou no ambulatório, em procedimento que não possa gerar aerossóis, o sujeito chega lá com o dedo machucado, tá? E pelo paciente com suspeita de contaminação de COVID. Então, se algum funcionário está na jornada e começa a tossir, alguma coisa assim, esse funcionário vai ter que usar a máscara cirúrgica assim que chegar no ambulatório. E o EPI? Onde ele vai ser utilizado na indústria? Na enfermaria ou no ambulatório? Pelos profissionais que atendem, pelo enfermeiro, pelo médico, em procedimentos que possam gerar aerossóis ou quando houver suspeita de contaminação pelo COVID. O profissional tem que usar um óculos de proteção fechado para evitar a contaminação pelos olhos. Muito bem, usei a máscara cirúrgica, usei o respirador PFF2. Onde eu descarto? No lixo comum, não reciclável. Senhores, máscara PFF2 e máscara cirúrgica é igual papel higiênico usado, ninguém recicla. Tá? Se houver contaminação biológica, elas vão ser descartadas no recipiente de descarte do resíduo biológico. Falar rapidamente sobre o uso da máscara. Tá? Ela tem que cobrir o nariz e o queixo, e suas abas devem estar rente à pele, de forma a inexistirem vãos entre o rosto e a borda da máscara. E mais, o nariz não pode ficar fora da máscara, e o queixo também não deve ficar exposto, porque isso ocorre a vãos, né? E ela perde eficácia. A máscara não pode ficar folgada, especialmente nas laterais. O nariz deve ser todo coberto, não somente as narinas. A máscara não pode ficar no queixo, ela é máscara para proteção respiratória, não é para proteção do gogó. A parte frontal da máscara não pode ser tocada. Se o funcionário tocar na parte frontal da máscara, ele tem que lavar a mão. A máscara deve ser retirada apenas pelos elásticos. A pessoa tem que pegar aqui pelo elástico e tirar, nunca pela frente. Tá? E assim que ela for retirada, ela tem que ser acondicionada, ou descartada, ou num saco, esperando a lavagem. Bom, riscos a serem considerados no uso de máscaras. Tá? As máscaras não são confortáveis, o ser humano não nasceu naturalmente para usar máscara. A dificuldade do uso de proteção respiratória em ambientes úmidos, se ela tem que ser trocada em ambiente úmido, é uma coisa complicada usar máscara. Há potencial autocontaminação quando as máscaras não são trocadas se umedecidas, danificadas ou expostas a secreções. Há risco de desenvolvimento de lesões de pele, dermatites e acne com uso prolongado da máscara. Então, o uso prolongado pode ser um problema. Tá? Autocontaminação pela manipulação da máscara com mãos contaminadas. Falsa sensação de segurança que leva a potencial falta de aderência às melhores medidas preventivas, que são a distância e a higienização das mãos. O fato da pessoa usar uma máscara de tecido, especialmente, não garante que ela está imune. A máscara de tecido, vamos lembrar, não é para proteger, a função dela não é proteger o usuário, é proteger os outros do usuário. E, finalmente, risco de contaminação pelos olhos, ocasionado pela falta de uso de proteção ocular nos casos de procedimento geradores de aerossóis. O óculos é importante para quem trabalha na enfermaria ou no ambulatório. O trato desses riscos requer capacitação, convencimento, consciência. Esse é o grande desafio, na verdade, da indústria. Porque, de novo, o ser humano não nasceu para andar de máscara o tempo todo. Tá? Capacitação, convencimento, consciência. Esse é o grande desafio dos senhores. Bom, alternativas, tá? A máscara de tecido. O face shield, a máscara facial, tá?
ela tem uma eficácia menor, na verdade, em relação ao uso da máscara de tecido, mas ela pode ser utilizada. Atenção à higienização, né? E ela não fornece proteção adequada em ambientes fechados e pouco ventilados, em função da possibilidade de contaminação por aerossóis em suspensão no ar. Tá? E as barreiras. Tá? As barreiras têm o mesmo problema do face shield, tá? Elas podem ser uma alternativa, só que elas também não oferecem proteção adequada em ambientes ventilados, pouco ventilados, e em função da possibilidade das partículas em suspensão, os aerossóis em suspensão. Bom, esses aqui são as referências do que eu falei para os senhores. As referências para esse trabalho são as notas técnicas e os guias da Anvisa, publicados pela Anvisa, tá? Os pareceres técnicos da Organização Mundial da Saúde e as informações disponíveis no CDC americano. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos e até logo.